Abram o livro de vocês na página 244 e vamos para mais uma interpretação de texto. Consumo consciente. O texto de hoje fala sobre isso. Consumimos em excesso coisas que não necessitamos. Estou aqui toda produzida para vocês. Hoje, segunda-feira, Goiânia, dia 9 de novembro de 2020. E hoje, a interpretação de texto ela é bem legal. O texto ela é bem extenso, porém, eu farei aqui um resumo do mesmo e colocarei para vocês os pontos mais importantes. Na página 244, temos o consumo consciente e diz o que é consumo. O consumo é uma prática que fazemos constantemente no nosso dia a dia. Consumimos água para escovar os dentes, energia elétrica para tomar banho, alimentos para nos mantermos saudáveis, combustível para nos locomover e outros recursos que são essenciais para a nossa vida. Mas nós consumidores podemos optar pela adoção de atitudes que evitem o desperdício ou o gasto desnecessário de um material, utilizando assim os recursos de forma sustentável. O consumidor consciente, já no ato da compra, deve decidir o que consumir, por que consumir, como consumir e de quem consumir. Ele deve buscar o equilíbrio entre a satisfação pessoal e a sustentabilidade global. Deve refletir a respeito de seus atos de consumo e como eles vão repercutir não só sobre si, mas em suas relações sociais, na economia e na natureza. Na próxima página, turmas do 5º ano, temos algumas opções para o consumo consciente. Entre elas temos: economize o papel, use os dois lados. Temos também: compre somente o necessário, não compre nada que depois será jogado fora. Evite mercadorias com muitas embalagens. Ao invés de levar 4 aí de 500 ml, eu já levo 2 litros. Leve sua própria sacola ao fazer compras. Então aí você vai deixar aquelas sacolas que estão lá no supermercado lá. Já levou a sua, vai estar também economizando. Na página 246, cuidado ao manipular os alimentos. Na hora de comprar frutas, verduras e legumes, escolha com os olhos. Tocar alimentos reduz a sua vida útil. Pegue o alimento somente depois de decidir o que vai levar. Evite o desperdício de alimentos. Varie o cardápio, talos, folhas, sementes e casca têm grande valor nutritivo e podem ser utilizados em diversas receitas. Economize água ao lavar a louça. Enquanto ensaboar a louça, feche a torneira. Abra somente para o enxágue. Adote a carona solidária. Deixe seu carro em casa pelo menos uma vez na semana. Os automóveis lançam no ar dióxido de carbono, monóxido de carbono e óxido de nitrogênio. Esses gases causam problemas de saúde na população, principalmente crianças e idosos, pois reduzem a capacidade do sangue de transportar oxigênio, além de causar irritação nos olhos e no
nariz. Utilize mais a bicicleta. Em algumas estações do metrô de São Paulo, já existe um serviço de aluguel de bicicletas. Aqui em Goiânia também temos em algumas praças. Na página 247, continuamos assim. Exerça sua cidadania e cobre providências dos governantes. Procure saber como as autoridades de sua cidade tratam o problema do lixo, incentivando e ampliando a coleta seletiva para todas as regiões. Ilumine sua casa sem desperdício. Evite pintar as paredes internas com cores escuras, pois elas exigem lâmpadas mais potentes. Use o ar-condicionado com moderação. Para manter sua casa mais fresca no verão, veja algumas dicas. Deixe as janelas e portas do ambiente refrigerado fechadas e desligue o aparelho quando o ambiente estiver vazio. Feche janelas e cortinas do ambiente refrigerado, impedindo que o sol bata lá dentro. Para isso, vai aumentar a temperatura interna e exigir mais trabalho do aparelho. Ao comprar, prefira um aparelho que tenha o selo Procel, pois são mais eficazes e gastam menos energia elétrica. Então, aqui temos, alguns cuidados com a utilização do ar-condicionado. E assim, temos na página 248, e assim continuamos na página 248 com economize energia ao lavar e passar a roupa. Quando utilizar a máquina de lavar roupa, economize água e energia lavando de uma só vez a quantidade máxima de roupa indicada pelo fabricante. Não use o ferro elétrico nos horários em que outros aparelhos estejam ligados, pois ele sobrecarrega a rede elétrica. Passe primeiro as roupas delicadas, que precisam de menos calor. No final, depois de desligar o ferro, aproveite ainda seu calor para passar algumas roupas leves. Faça economia com a geladeira. A geladeira é um dos grandes consumidores de energia elétrica em uma casa, pois fica ligada o tempo todo. Coloque a geladeira em local ventilado, longe do fogão. Verifique se a vedação das portas está funcionando bem. Nunca forre as prateleiras da geladeira com plásticos ou vidro, pois dificultam a passagem do ar e provocam aumento no consumo de energia. Então, turmas, aqui coloquei para vocês algumas dicas em relação ao consumo consciente. Então, agora, leiam esse texto com bastante atenção. Em seguida, ouçam com atenção as perguntas que a professora Luciana Tavares fará. Pausem, respondam e em seguida façam a correção. E um beijo da Luciletra. Tchau, tchau e até o próximo encontro. Então, de início, muito obrigada, Luciletra, por estar presente com a gente nessas interpretações de texto, contando as histórias para que realizamos aqui com tranquilidade essas interpretações. Turmas do quinto ano, eu quero que vocês abram aí o livro na página 249 e vamos para o exercício 1. Qual é o assunto tratado no texto que você leu? 2. Assinale as alternativas a seguir que correspondem ao objetivo do texto. Primeira, proibir o consumo de energia. Segunda, incentivar o consumo consciente. Terceira, incentivar o consumismo. Quarta, alertar contra o desperdício. Exercício 3. O texto
dá algumas dicas de como consumir de modo consciente. Para cada caso mencionado abaixo, escreva a dica correspondente. A. Antes de comprar. B. Consumo de embalagens. C. Para economizar água. Próxima página. Exercício 4. Releia este trecho. Exerça sua cidadania e cobre providências dos governantes. O que essa frase quer dizer? Explique com suas palavras. Então, temos aí uma pergunta pessoal. Você vai falar o que essa frase quer dizer e você vai explicar com suas palavras. Exercício 5. Porque o texto aconselha que se evite guardar na geladeira líquidos e alimentos ainda quentes. Professora, a Luciletra não leu todo o texto, mas ela deixou para que vocês fizessem a leitura antes de realizar essas tarefas, pois o texto era bem extenso e ela fez um resumão aí para vocês, para ajudá-los. Número 6. Entre as dicas de consumo consciente, qual delas você acha a mais difícil de pôr em prática? E a mais fácil? Converse com os colegas e professores sobre isso. Bom, turmas, então vocês vão colocar aí quais dessas regras para você acha mais fácil e qual é mais difícil. Façam essa atividade no caderno, tirem foto e depois postem nos grupos, ok? Vamos então finalizar a página 250 com o exercício 7. Consumo consciente é um texto informativo. Escreva V, verdadeiro, ou F, falso, para as afirmações a seguir. O texto informativo apresenta ao leitor informações verdadeiras sobre um tema ou acontecimento. O texto informativo narra uma história fictícia. O texto informativo deve divertir o leitor e estimular sua imaginação. O texto informativo pode ser veiculado em jornais, revistas, livros e sites. Então, pausem e respondam. Bem, então responderam já todas as questões de interpretação de texto sobre o consumo consciente. Agora vamos para as correções. Exercício 1 diz assim: qual é o assunto tratado no texto que você leu? Então, o assunto é o consumo consciente. Assunto, o consumo consciente. Número 2. Assinale as alternativas a seguir que correspondem ao objetivo do texto. Então, o texto tem o objetivo de incentivar o consumo consciente e de alertar contra o desperdício. Então, vocês vão assinalar com um X a segunda e a quarta opção do exercício 2. Número 3. O texto dá algumas dicas de como consumir de modo consciente. Para cada caso mencionado abaixo, escreva a dica correspondente. Na letra A, antes de comprar. Planejar com antecedência, comprar apenas o necessário, não estocar grandes volumes. Letra B, consumo de embalagens. Dar preferência às embalagens retornáveis para evitar o consumo de embalagens descartáveis, as quais geram mais lixo. E a letra C, para economizar água. Bom, letra C ficou fechar a torneira enquanto estiver ensaboando a louça, utilizar uma bacia cheia de água para ensaboar a louça. Então, essas duas possibilidades para economia de água.
Exercício 4 é uma resposta pessoal, assim como já expliquei a vocês, né? Exerça a sua cidadania e cobre providências dos governantes. O que essa frase quer dizer? Explique com suas palavras. Exercício 5. Porque o texto aconselha que se evite guardar na geladeira líquidos e alimentos ainda quentes? Então, porque isso sobrecarrega o motor da geladeira, aumentando o gasto de energia. Então, é isso que ocorre. Porque isso sobrecarrega o motor da geladeira, aumentando o gasto de energia. Portanto, até sua conta aí, se você tiver essa atitude, com certeza será mais cara. Número 6 também é uma questão pessoal. Entre as dicas de consumo consciente, qual delas você acha a mais difícil de pôr em prática e a mais fácil? Exercício 7. Consumo consciente é um texto informativo. Escreva V, verdadeiro, ou F, falso, para as afirmações a seguir. Então, nós temos aqui a primeira afirmação, ela é verdadeira, que diz assim: o texto informativo apresenta ao leitor informações verdadeiras sobre o tema ou acontecimento. A segunda é falsa, diz assim: o texto informativo narra uma história fictícia que não existe, então é falsa. A próxima também é falsa. O texto informativo deve divertir o leitor e estimular sua imaginação? Não, ele deve informar o leitor. E a última é uma opção verdadeira. O texto informativo pode ser vinculado em jornais, revistas, livros e sites. Então, temos V, F, F, V. Turmas, então finalizamos nossa aula de hoje, segunda-feira, dia 9 de novembro de 2020. Então, um beijo da professora Luciana Tavares. Convido a vocês a participar aí da aula de produção de texto para realizarmos uma dissertação. Beijos, turmas. Tchau, tchau.